Capítulo 2. Do recurso em sentido estrito. Artigo 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença, inciso 1, que não receber a denúncia ou a queixa. 2. Que concluir pela incompetência do juízo. 3. Que julgar procedentes as exceções, salvo a de suspeição. 4. Que pronunciar o réu. 5. Que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória ou relaxar a prisão em flagrante. 6. Revogado. 7. Que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. 8. Que decretar a prescrição ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade. 9. Que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. 10. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. 11. Que conceder, negar ou revogar a suspensão condicional da pena. 12. Que conceder, negar ou revogar livramento condicional. 13. Que anular o processo da instrução criminal no todo ou em parte. 14. Que incluir jurado na lista geral ou desta ou excluir. 15. Que denegar a apelação ou a julgar deserta. 16. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial. 17. Que decidir sobre a unificação de penas. 18. Que decidir o incidente de falsidade. 19. Que decretar medida de segurança depois de transitar a sentença em julgado. 20. Que impuser medida de segurança por transgressão de outra. 21. Que mantiver ou substituir a medida de segurança nos casos do artigo 774. 22. Que revogar a medida de segurança. 23. Que deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admita a revogação. 24. Que converter a multa em detenção ou em prisão simples. 25. Que recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A desta lei. Artigo 582. Os recursos serão sempre para o Tribunal de Apelação, salvo nos casos dos números 5, 10 e 14. Parágrafo único. O recurso, no caso do número 14, será para o presidente do Tribunal de Apelação. Artigo 583. Subirão nos próprios autos os recursos, inciso 1, quando interpostos de ofício. 2. Nos casos do artigo 581, incisos 1, 3, 4, 6, 8 e 10. 3. Quando o recurso não prejudicar o andamento do processo. Parágrafo único. O recurso da pronúncia subirá em traslado quando, havendo 2 ou mais réus, qualquer deles se conformar com a decisão ou todos não tiverem sido ainda intimados da pronúncia. Artigo 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento condicional e dos números 15, 17 e 24 do artigo 581. Parágrafo 1º. Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do número 8 do artigo 581, aplicar-se-á o disposto nos artigos 596 e 598. Segundo, o recurso da pronúncia suspenderá tão somente o julgamento. Terceiro, o recurso do despacho que julgar quebrada a fiança suspenderá unicamente o efeito de perda da metade do seu valor. Artigo 585. O réu não poderá recorrer da pronúncia senão depois de preso, salvo se prestar fiança nos casos em que a lei a admitir.
Artigo 586. O recurso voluntário poderá ser interposto no prazo de 5 dias. Parágrafo único. No caso do artigo 581, inciso 14, o prazo será de 20 dias, contado da data da publicação definitiva da lista de jurados. Artigo 587. Quando o recurso houver de subir por instrumento, a parte indicará, no respectivo termo ou em requerimento avulso, as peças dos autos de que pretenda traslado. Parágrafo único. O traslado será extraído, conferido e consertado no prazo de 5 dias, e dele constarão sempre a decisão recorrida, a certidão de sua intimação, se por outra forma não for possível verificar-se a oportunidade do recurso e o termo de interposição. Artigo 588. Dentro de 2 dias, contados da interposição do recurso ou do dia em que o escrivão, extraído o traslado, o fizer com vista ao recorrente, este oferecerá as razões e, em seguida, será aberta vista ao recorrido por igual prazo. Parágrafo único. Se o recorrido for o réu, será intimado do prazo na pessoa do defensor. Artigo 589. Com a resposta do recorrido ou sem ela, será o recurso concluso ao juiz que, dentro de 2 dias, reformará ou sustentará o seu despacho, mandando instruir o recurso com os traslados que lhe parecerem necessários. Parágrafo único. Se o juiz reformar o despacho recorrido, a parte contrária, por simples petição, poderá recorrer da nova decisão, se couber recurso, não sendo mais lícito ao juiz modificá-la. Neste caso, independentemente de novos arrazoados, subirá o recurso nos próprios autos ou em traslado. Artigo 590. Quando for impossível ao escrivão extrair o traslado no prazo da lei, poderá o juiz prorrogá-lo até o dobro. Artigo 591. Os recursos serão apresentados ao juiz ou tribunal ad quem, dentro de 5 dias da publicação da resposta do juiz a quo, ou entregues ao correio dentro do mesmo prazo. Artigo 592. Publicada a decisão do juiz ou do tribunal ad quem, deverão os autos ser devolvidos dentro de 5 dias ao juiz a quo. Capítulo 3. Da apelação. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 1, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. 3. Das decisões do tribunal do júri quando, alínea A, ocorrer nulidade posterior à pronúncia. B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Parágrafo 1º. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados aos quesitos, o tribunal ad quem fará a devida retificação. Segundo, interposta a apelação com fundamento no número 3, a linha C deste artigo, o tribunal ad quem, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Terceiro, se a apelação se fundar no número 3, a linha D deste artigo, e o tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.
Quarto, quando cabível a apelação, não poderá ser usado recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra. Artigos 594 e 595 revogados. Artigo 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto imediatamente em liberdade. Parágrafo único. A apelação não suspenderá a execução da medida de segurança aplicada provisoriamente. Artigo 597. A apelação de sentença condenatória terá efeito suspensivo, salvo o disposto no artigo 393, a aplicação provisória de interdições de direitos e de medidas de segurança, artigos 374 e 378, e o caso de suspensão condicional de pena. Artigo 598. Nos crimes de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo. Parágrafo único. O prazo para a interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que terminar o do Ministério Público. Artigo 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação à parte dele. Artigo 600. Assinado o termo de apelação, o apelante e, depois dele, o apelado terão um prazo de 8 dias cada um para oferecer razões, salvo nos processos de contravenção, em que o prazo será de 3 dias. Parágrafo 1º. Se houver assistente, este arrazoará no prazo de 3 dias após o Ministério Público. Segundo, se a ação penal for movida pela parte ofendida, o Ministério Público terá vista dos autos no prazo do parágrafo anterior. Terceiro, quando forem 2 ou mais os apelantes ou apelados, os prazos serão comuns. Quarto, se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação, que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificadas as partes pela publicação oficial. Artigo 601. Findos os prazos para razões, os autos serão remetidos à instância superior com as razões ou sem elas no prazo de 5 dias, salvo no caso do artigo 603, segunda parte, em que o prazo será de 30 dias. Parágrafo 1º. Se houver mais de um réu e não houverem todos sido julgados ou não tiverem todos apelado, caberá ao apelante promover extração do traslado dos autos, o qual deverá ser remetido à instância superior no prazo de 30 dias, contado da data da entrega das últimas razões de apelação ou do vencimento do prazo para a apresentação das do apelado. Segundo, as despesas do traslado correrão por conta de quem o solicitar, salvo se o pedido for de réu pobre ou do Ministério Público. Artigo 602. Os autos serão, dentro dos prazos do artigo anterior, apresentados ao tribunal ad quem ou entregues ao correio sob registro. Artigo 603. A apelação subirá nos autos originais e, a não ser no Distrito Federal e nas comarcas que forem sede de tribunal de apelação, ficará em cartório traslado dos termos essenciais do processo referidos no artigo 564, número 3. Artigos 604 a 606 revogados. Capítulo 4 do protesto por novo júri, artigos 607 e 608 revogados. Capítulo 5
do processo e do julgamento dos recursos em sentido estrito e das apelações nos tribunais de apelação. Artigo 609. Os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judiciária. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância desfavorável ao réu, admitem-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias, a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 613. Se o desacordo for parcial, os embargos serão restritos à matéria objeto de divergência. Artigo 610. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento. Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e apregoadas as partes, com a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, a palavra aos advogados ou às partes que a solicitarem e ao procurador-geral, quando o requerer, por igual prazo. Artigo 612. Os recursos de habeas corpus, designado o relator, serão julgados na primeira sessão. Artigo 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610, com as seguintes modificações. Inciso 1. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. 2. Os prazos serão ampliados ao dobro. 3. O tempo para os debates será de 1/4 de hora. Artigo 614. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal, câmara ou turma não tiver tomado parte na votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Segundo, o acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de 2 sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas ou determinar outras diligências. Artigo 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença. Artigo 618. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos e apelações.
Capítulo 6 dos embargos. Artigo 619. Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Artigo 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Parágrafo 1º. O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. Segundo, se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento.